Olá, bom dia com maestria, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero falar sobre um tema Enem e que vale para a maioria das bancas, tanto de vestibulares quanto de concursos, porque a maioria apresenta temas de redação bastante objetivos, concretos, com críticas sociais, né? A frase tema é valorização do debate e da responsabilização acerca do etarismo no cenário brasileiro. Etarismo é o preconceito e a discriminação contra pessoas devido à idade da pessoa, né? Com base na idade da pessoa, menosprezo à idade de alguém, a faixa etária de alguém. A maioria das vezes o etarismo aparece em pessoas mais jovens em relação a pessoas mais idosas, né? E eu vou falar aqui agora várias ideias sobre que cabem tanto em argumentação quanto em fatos, especificamente quanto a interdisciplinaridades possíveis de se usar. Vocês podem falar, por exemplo, então as palavras principais dessa frase tema: valorização do debate e da responsabilização acerca do etarismo no cenário brasileiro, são debate, responsabilização e a principal, etarismo. Em todos os parágrafos vocês têm que falar sobre etarismo diretamente, utilizando a palavra ou sinônimo dela. E vocês podem até dividir, falar quanto à falta de debate em um parágrafo e a falta de comprometimento no outro, interligando a outros vários aspectos, certo? Então vocês podem falar da falta de discussão, o próprio hábito da não prevenção, né? Se espera acontecer alguma forma de violência, de desprezo em relação a pessoas de mais idade para poder se pensar em fazer algo. Isso não só quanto ao governo, mas quanto a autoridades em geral, que têm ferramentas e que têm oportunidade e estão, né, numa situação que lhes permite tentar evitar ou prevenir, mas escolhem não fazer isso. Então vocês podem falar disso, podem falar da falta de comprometimento, da indiferença, que pode ser uma causa, né? A própria sensação de superioridade, a sensação de intocabilidade. Né? Eu tenho 36 anos, então isso me dá o direito de ser preconceituoso e de discriminar pessoas de qualquer que seja a idade, né? Principalmente pessoas mais idosas. Não, né? Então, sensação de superioridade, sinônimo dela pode dizer sensação de intocabilidade. Muitas pessoas se acham intocáveis, né? Se acham bem essa ideia mesmo de superioridade. E muitas pessoas não querem admitir fragilidades, então preferem ignorar, né? Propositalmente, várias vezes, que tem fragilidades. Então, todas as pessoas têm suas dificuldades na vida, têm suas fragilidades quanto à existência, né, no planeta. Então, muitos não admitem isso e isso está ligado diretamente a ideias como a própria sensação de superioridade. A visão de incapacidade, de inabilidade de acordo com a idade de alguém, né, como se alguém de mais idade não fosse capaz, não fosse hábil de fazer algo, né? Ou seja, anula-se a identidade, anula-se a vivência de várias pessoas em detrimento de ideias pré-concebidas, pré-julgamentos e discriminações e preconceitos. Então, reparem nesses vários substantivos que eu falei agora, né? Esses vários substantivos eles se relacionam a inúmeros temas de redação, né? Então, uma interdisciplinaridade possível é falar sobre os anciões, né? O quanto pessoas anciãs, elas na antiguidade tinham mais valor. Por exemplo, quando se juntavam pessoas de diferentes idades para conversar, né? Para trocar experiências, sempre o foco, quem mais falava era a pessoa mais idosa do grupo. E os demais prestavam atenção no que essa pessoa tinha a dizer, ouviam essa pessoa. A falta de diálogo e
o ato de não ouvir várias pessoas também é um dos maiores problemas sociais e com isso se relaciona a vários temas, inclusive esse. Muitas pessoas não lidam, né, com a inevitabilidade da morte, com a efemeridade da vida, né, e se travam, né, não se abrem até a novas possibilidades, né? E nós vivemos também numa sociedade que preza muito ser ativo. E ser ativo muitas vezes é sinônimo de ficar cansado. É sinônimo de... se a pessoa não está cansada, pode ser no âmbito do trabalho ou em qualquer âmbito da vida que tenha ligação com isso, como se a pessoa que não estivesse ou ficasse cansada, ela não estivesse ativa o suficiente e como se todo mundo devesse ser ativo o tempo todo, né? E a própria subjetividade do ser ativo. O que é ser ativo? Então, assim, com isso, muitas pessoas têm medo, têm receio de ficarem ou de se sentirem inativas, de se sentirem inúteis, de se sentirem descartáveis. E a discriminação e o preconceito, nesse caso, ou de qualquer forma, né, de qualquer tipo, eles colaboram para várias pessoas se sentirem inativas, incapazes, inúteis, descartáveis socialmente. Como outras referências interdisciplinares, vocês podem, por exemplo, analisar ou usar o filme Meu Pai, que fala sobre a dificuldade de um pai de aceitar os cuidados de sua filha devido à idade dele. O filme Antes de Partir, que fala sobre um homem branco e um homem negro, respectivamente, um de melhor poder aquisitivo e o outro de menor poder aquisitivo, e os dois se encontram com câncer terminal em estágio já avançado e eles resolvem fazer uma lista de maiores sonhos da vida deles, uns de vários anos, e começar a concretizar, seguir a lista, né, concretizando os sonhos. Então é muito bonito esse filme também, Antes de Partir. O filme Meu Pai, o que eu falei anteriormente, ele é com Anthony Hopkins, né? E ele ganhou o Oscar, inclusive, o segundo Oscar dele, com 83 anos. Também já vale como interdisciplinaridade. E o Antes de Partir tem o Jack Nicholson e o Morgan Freeman. Então, né, a necessidade de conviver com a finitude, ou o fato de muitas pessoas não conviverem, a própria relevância de ver a morte como naturalidade, como aceitação, né? E outro filme que fala sobre essa questão e outras várias também é Um Senhor Estagiário, que fala sobre Robert De Niro. O personagem dele é um homem viúvo de 70 anos e ele se aposenta e decide voltar a trabalhar, inclusive pela morte da esposa, para ocupar a mente. E com isso a chefe dele é bem mais nova do que ele e é a fundadora da empresa. Então vai se solidificando, né, um respeito mútuo e até uma popularidade, né, do personagem à vista, né, dos mais jovens, que era a maior parte da empresa, né. Indico muito o livro É Preciso Saber Envelhecer, do psiquiatra Paul Tournier. Ele diz até que deve-se pensar no envelhecimento o mais rápido possível e como oportunidade de um novo recomeço, de um novo começo, né? E outro filme que eu indico é O Curioso Caso de Benjamin Button, que virou filme, né? Com Brad Pitt e Cate Blanchett, que é do Francis Scott Fitzgerald, um escritor norte-americano bastante famoso. E eu cito também a crônica argumentativa da Ana Carla Gomes, que ela escreveu para o jornal O Dia, chamada Nossos Patrimônios, em que ela cita o Gilberto Gil, uma fala dele na live festiva que ele fez de 78 anos, em junho de 2020. Gilberto Gil citou a mãe do Caetano Veloso, Maria Bethânia, como dizia Dona Canoa, quem não morre envelhece. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Bons estudos, precisando, só entrar em contato.
depois de um tempo, né, estou postando esse vídeo e vou recomeçar a postar mais. Então, um beijão, abração e bons estudos, boa vida. Abraço.